última década, assistimos a uma grande evolução no diagnóstico e tratamento de casos de câncer, uma doença que tira muitas vidas em todo o mundo. Avanços científicos e tecnológicos trazem uma nova perspectiva para médicos e pacientes. Além da identificação precoce, novos medicamentos e tecnologias fazem parte do arsenal terapêutico. Biópsia líquida, células CAR-T e RNA mensageiro são alguns dos aliados na batalha contra os tumores. Graças à ciência, podemos viver mais e melhor. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Quatro novidades foram apresentadas neste ano no encontro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Avanços importantes que melhoram o combate a alguns tipos de tumores. A mais comemorada pela classe médica foi o trastuzumab deruxtecan. Composto por 2 remédios, é considerado revolucionário pela eficácia e redução dos efeitos colaterais. O trastuzumab é um anticorpo que pode ser usado para prevenir e tratar doenças. Já o deruxtecan é um potente quimioterápico. O trastuzumab é usado no tratamento do câncer de mama há décadas. Apesar dos bons resultados, só podia ser prescrito para pacientes com tumores com muitas cópias do gene ER2. Agora, associado ao deruxtecan, ele funciona também em tumores com níveis baixos desse gene, fazendo com que quase 7 em cada 10 pacientes possam se beneficiar dele. O medicamento ainda depende da aprovação de agências regulatórias. Outro remédio promissor é o dostarlimab, que estimula o sistema imune a atacar as células tumorais. Em 12 pacientes testados, o tumor no reto desapareceu. Ainda não se sabe por quanto tempo. A terceira novidade é uma técnica que pode reduzir o número de cirurgias em quem tem câncer coloretal, que afeta partes do intestino grosso. Um grupo de pesquisadores na Austrália avaliou um exame que detecta pedaços de DNA do tumor que aparecem na circulação sanguínea. O método é chamado de biópsia líquida. Pacientes com essa doença geralmente passam por uma cirurgia para remover a parte afetada do intestino. No entanto, após a recuperação, sempre fica a dúvida se restou algum pedacinho do tumor, o que pode fazer com que ele volte a crescer e se espalhar pelo corpo. Por causa disso, após a cirurgia, muitos pacientes passam por quimioterapia para eliminar qualquer célula tumoral, o que diminui o risco de recaídas, mas submete os pacientes a uma terapia pesada, que pode ter efeitos colaterais. O novo exame determina quem precisa mesmo de uma nova rodada de tratamento. Se o resultado da biópsia for positivo, ele vai para a químio. Se der negativo, não. Outra boa notícia vem dos primeiros testes das chamadas células CAR-T contra o câncer de pâncreas. Aprovada no combate a alguns tumores de sangue, essa técnica extrai células imunológicas do próprio paciente, modifica-as no laboratório e as reintroduz no organismo para que reconheçam e ataquem a ameaça. Testada em um paciente com câncer de pâncreas nos Estados Unidos, essa terapia personalizada também teve resultados positivos. CAR-T-cell, em inglês, em português, talvez a gente possa traduzir como células CAR-T, é uma tecnologia inovadora que pretende consertar os defeitos genéticos do tumor e reverter as características malignas de um câncer para atingirmos a cura desses tumores. A aplicação da CAR-T-cell hoje é feita nos tumores hematológicos. Em breve nós teremos uma aplicação também nos tumores sólidos. Ela já vem saindo do nível de pesquisa para a prática clínica e certamente vai ser uma das modalidades mais seguras e mais direcionadas que nós teremos no futuro para tratamento de câncer, uma vez que ela não provoca os efeitos colaterais que uma quimioterapia, por exemplo, causa no organismo, de atingir os tecidos normais, justamente pelas células CAR-T serem direcionadas às células tumorais apenas e corrigir os defeitos genéticos que essa célula poderia ter. E a genética ela tem avançado em vários aspectos. E é a genética que está trazendo hoje a possibilidade da gente cuidar das pessoas de forma individualizada. A farmacogenética talvez seja uma das
das medidas hoje que a gente possa fazer como um ajuste fino da dose do remédio e tentar identificar o melhor medicamento para cada pessoa. Existe o avanço das genéticas que são feitas no tumor, então, pegando o tecido tumoral, é possível hoje analisar esse material genético e definir quais as vias que o tumor usa para crescer e interromper essas vias. Esses são os tratamentos que nós chamamos de bloqueios de vias ou terapia-alvo. Existe a imunoterapia, que hoje a gente consegue, através de medicamentos, estimular o sistema imunológico, e o sistema imunológico se encarrega de combater o câncer. Então, são tratamentos que nós chamamos de imunoterapia. E existe hoje também, com o uso da genética, que nós chamamos de genética germinativa, que é a genética que avalia o DNA da pessoa que ela nasceu. Esse é feito por exame de saliva ou por exame de sangue. Nós conseguimos saber se existe uma causa familiar para aquele tumor. E muitas vezes o tratamento vai ser direcionado de acordo com o risco familiar. O câncer é resultado de um longo processo. Vamos ver como ele acontece. Cancer is the result of a long process. Tudo começa quando uma das células de um órgão ou tecido é danificada ou alterada. Uma célula normal se divide após receber um sinal químico. As cancerígenas se dividem mesmo sem esses sinais, o que pode levar à formação de um tumor. Todas as células têm a mesma estrutura, mesmo que seus papéis sejam diferentes. As partes menores delas são chamadas de organelas. Uma que tem um papel importante no câncer é o núcleo. Nele ficam os cromossomos, que contêm dados que servem de modelo para cada célula. Cada unidade individual de informações é chamada de gene. Eles são feitos de ácido desoxirribonucleico, o DNA. Todos os tipos de tumor seriam causados por mudanças no DNA, alterando o comportamento das células. Isso pode acontecer por meio, por exemplo, da fumaça do cigarro ou radiação solar. Mas às vezes elas surgem sem uma causa externa. O que mais preocupa os médicos é a disseminação de um tumor pelo corpo, a metástase, responsável por 90% das mortes. Ela acontece quando as células cancerosas se desprendem do tumor original, formando outros em novos locais. The movement of tumor cells to other parts of the body is known as metastasis. A imunoterapia é uma modalidade que surgiu há mais de 10 anos, inicialmente em tumores como melanoma, depois o câncer de rim, mas ela vem sendo estendida para todos os tipos tumorais, e hoje a gente pode dizer que 1 em cada 10 casos de câncer ele é responsivo à imunoterapia. A imunoterapia ela tem permitido, inclusive, a cura de pacientes com estadios muito avançados. Uma coisa que era impossível há alguns anos atrás, hoje se tornou possível, que é a cura permanente, definitiva, de pessoas que já tinham metástases. Hoje, o rol da ANS vem ampliando e o próprio SUS vem ampliando também a possibilidade de incluir esses medicamentos na sua rotina, garantir que as pessoas tenham acesso aos médicos que possam discutir esse tipo de abordagem, garantir a realização dos testes genéticos que vão definir a melhor forma de tratar, e o acesso aos medicamentos é essencial para que a gente possa implantar essa oncologia de precisão nos próximos anos. Uma descoberta feita por uma pesquisadora brasileira promete ser um grande aliado no tratamento de tumores coloretais. Uma substância encontrada na Amazônia ajuda a conter a disseminação deles. A doutoranda do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, Patrícia Fernandes de Souza, encontrou uma substância natural produzida por uma bactéria existente no Rio Negro, no Amazonas, que pode evitar a metástase do câncer coloretal, segundo mais comum no Brasil entre homens e mulheres. Trata-se da violaceína, produzida pela bactéria Chromobacterium violaceum. O laboratório da Unicamp já estudou a ação dessa substância em vários tipos de câncer, como a leucemia e os de próstata, pâncreas e mama. A pesquisadora constatou que essa substância consegue diminuir ou bloquear a ação de algumas proteínas que permitem o crescimento do tumor, causam a metástase e estimulam resistência ao tratamento.
Ela descobriu que a violaceína impede a disseminação do tumor pelo corpo e induz as células dele à morte, por meio da chamada apoptose, que as destroem sem causar fortes impactos ao paciente. Isso contribui para o desenvolvimento de novos remédios menos agressivos, um grande desafio no tratamento do câncer. Daqui a pouco, a tecnologia usada em vacinas contra a Covid vira uma arma para combater o câncer. E ainda, o potencial de compostos químicos fluorescentes no diagnóstico e tratamento de tumores. Não saia daí. Cientistas russos criaram novos compostos químicos fluorescentes para um tratamento não invasivo de tumores. A técnica também pode ser adequada para o diagnóstico de câncer. Os resultados dos primeiros estudos foram publicados na revista científica Science and Pigments. Segundo os pesquisadores da Universidade dos Urais, na Rússia, a síntese dos chamados fluoróforos tem baixo custo e ausência de impurezas que provocam efeitos colaterais. Os fluoróforos são compostos químicos que reagem à luz visível ou ultravioleta e ficam fluorescentes. Segundo Grigori Zirianov, coautor do estudo, o novo composto interage com as moléculas dos tecidos do corpo e, sob irradiação, marca áreas onde o tumor está crescendo, o que permite determinar o tamanho e demarcar seus limites. Os pesquisadores descobriram que o novo fluoróforo tem uma dupla função. Mancha as áreas doentes e começa a destruí-las, e quase não afetam as saudáveis. A eficácia do composto fluorescente foi testada em tumores cervicais. Agora, os cientistas estão pesquisando como ele interage com outros tipos de células cancerígenas. Os estudos são preliminares e ainda devem continuar. Hoje, a classificação genética dos tumores vem personalizando esses tratamentos, adequando o melhor medicamento para cada pessoa, a dose certa para cada pessoa, e com isso a taxa de sucesso vem aumentando absurdamente. Hoje a gente já consegue curar a maioria dos cânceres. É muito importante a gente reforçar que a cura ela depende de vários fatores, inclusive da fé, das práticas integrativas e complementares. Então, existe também uma participação da pessoa, do acolhimento que ela tem, da família. Tudo isso ajuda no processo do tratamento e ajuda também em se evitar os efeitos colaterais que muitas vezes ocorrem nesses tipos de tratamento. De vacinas contra a Covid-19 ao tratamento do câncer e outras doenças que assombram a humanidade há milênios, você provavelmente já ouviu falar da promissora tecnologia do RNA mensageiro. Nesta palestra, ao TED Talks, a bioquímica e diretora científica de uma farmacêutica, Melissa Moore, conta como essa técnica inovadora poderá mudar o mundo. Now, many of the people watching this talk by now will have had 1, 2, 3. A pesquisadora lembra que muitas pessoas já devem ter recebido 1, 2, 3 ou até 4 doses de uma vacina de RNA mensageiro. Para ela, essa nova maneira de fazer imunizantes é segura e eficaz. A verdade é que não é a vacina que nos mantém seguros, e sim nosso organismo. Isso porque o corpo humano tem uma grande capacidade para prevenir e curar doenças, produzindo seus próprios remédios. Essa tecnologia permite não só prevenir doenças, como também tratar distúrbios que eram incuráveis. A cientista conta que essa técnica se resume à síntese de proteínas, e nosso corpo produz muitas delas, como o colágeno, que mantém a estrutura da nossa pele, a hemoglobina, que transporta oxigênio no nosso sangue o tempo todo, e como os anticorpos, que nos protegem de doenças, e também os fatores de coagulação que cicatrizam nossas feridas. A principal função das proteínas é fazer com que nosso corpo funcione bem. Mas quando ele não consegue produzi-las no lugar certo, ficamos doentes.
What if we could give those patients back the ability to make that missing protein? Melissa pergunta, e se pudéssemos devolver ao paciente a capacidade de gerar aquela proteína que falta no corpo? Não só gerenciando sintomas, como também curando a doença. É aí que entra o RNA mensageiro. Como o nome indica, ele carrega mensagens que são traduzidas pelo nosso corpo para criar proteínas. Para ela, o RNA mensageiro é a linguagem da vida. A cientista explica que quando temos uma doença por falta de proteína, bastaria inserir cópias dela ao corpo, produzindo a que está ausente. Algo que pode ser feito várias vezes. Melissa conta que para os pacientes com câncer, os laboratórios estão confeccionando vacinas personalizadas, a fim de treinar o sistema imunológico para atacar as células tumorais. Remédios feitos com o DNA de cada pessoa. Para que essas vacinas sejam mais eficazes, é necessário produzi-las e entregá-las ao paciente o mais rápido possível. Um exemplo bem-sucedido foram os imunizantes contra a Covid-19. A bioquímica diz que ela e sua equipe discutiram sobre a melhor forma de produzir uma vacina contra o vírus. Com a ajuda da Agência de Pesquisa Médica dos Estados Unidos, eles levaram apenas 1 hora para projetar o RNA mensageiro que foi inserido na vacina. O resultado foi a Spikevax, o imunizante aprovado da farmacêutica Moderna. Em casos de câncer, é possível injetar o RNA mensageiro no tumor, enviando instruções para as células se autodestruírem, ou fazer com que elas enviem sinais para que o sistema imunológico o ataque. Melissa afirma que muitos laboratórios estão fabricando outras vacinas de RNA mensageiro. Como podem ser feitas com rapidez, são adequadas para novas doenças e vários tipos de vírus, como os da gripe. Para ela, a maior vantagem dessa técnica é explorar a capacidade do corpo de produzir os próprios remédios. A edição genética é uma nova modalidade de tratamento, além da terapia-alvo e da imunoterapia, e ela consiste na correção genética dos defeitos genéticos do DNA do tumor. Se nós conhecermos as causas do câncer, das letrinhas que precisam ser trocadas, nós podemos utilizar a terapia gênica para consertar esses erros do DNA. É como se nós tivéssemos um editor de textos, né, do Word, né, que fosse no DNA e corrigisse esse segmento do DNA que está errado, onde há uma troca de letras, né, um erro gramatical no DNA, que vai ser corrigido por uma enzima chamada CRISPR. Essa enzima é uma tecnologia que foi recentemente incorporada à prática clínica, ela vem saindo da pesquisa e vem pouco a pouco se tornando uma das alternativas para tratamento de câncer, principalmente dos tumores hematológicos, mas em breve nós teremos essa tecnologia também para tratar os tumores sólidos, que não são tumores do sangue, e essa tecnologia, ela corrige o DNA fazendo uma troca daquele segmento onde tem o erro por um segmento novo. Daqui a pouco, um estudo em pacientes com câncer de mama sugere que a metástase pode acontecer principalmente durante a noite. E ainda, o poder das ondas sonoras em tratamentos personalizados. A gente volta já. Uma nova pesquisa em colaboração com pacientes que têm câncer de mama revelou que as células responsáveis pela metástase se espalham mais durante a noite. Essa é a primeira pesquisa médica detalhada sobre como os tumores liberam as células da metástase. Feito por cientistas suíços, o estudo mostrou que as células cancerígenas se espalham mais durante o período do sono. Até agora, os pesquisadores acreditavam que isso acontecia de forma constante, fosse dia ou noite. A descoberta pode impactar no diagnóstico do câncer e gerar tratamentos mais eficientes. Principal autor do estudo, Nicola Seto, professor de Oncologia Hospitalar do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique e da Universidade de Basel, diz que quando uma pessoa afetada pelo câncer está dormindo, o tumor desperta. O estudo foi realizado em 30 mulheres com câncer de mama que não apresentavam metástase. A cada ano, a doença afeta mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo.
Os cientistas perceberam que durante o sono, as chamadas células cancerígenas circulantes se dividem mais rápido e têm mais chances de formar metástases. A equipe de pesquisadores retirou 2 amostras de sangue das mulheres. As coletas foram feitas em horários aleatórios, umas 10 da manhã, outras 4 da madrugada. O estudo também contou com o teste em camundongos. Eles detectaram um número inesperadamente alto de células cancerígenas no sangue dos roedores, em comparação com o das mulheres. O motivo é simples. Como os camundongos são animais notívagos, dormem durante boa parte do dia. Para Seto, após a descoberta, os profissionais da área de saúde devem começar a registrar de modo sistemático o horário em que fazem biópsias. A próxima meta do autor do estudo será investigar se tipos diferentes de câncer se comportam de forma parecida ao do tumor de mama e se as atuais terapias podem ser mais bem-sucedidas em pacientes tratados em horários diferentes. As ondas sonoras, quem diria, podem se tornar mais uma ferramenta para ajudar os médicos a diagnosticar o câncer e desenvolver tratamentos mais personalizados. Pesquisadores da Universidade de Michigan desenvolveram uma tecnologia de som não invasiva que decompõe tumores hepáticos em ratos, mata células cancerígenas e estimula o sistema imunológico a evitar uma maior disseminação. Ao destruir de metade a 75% do volume do tumor hepático, o sistema imunológico dos ratos eliminou o resto, sem metástases em mais de 80% dos animais. Chamado de histotripsia, o tratamento usa ondas de ultrassom concentradas para destruir o tecido-alvo com precisão milimétrica. Relativamente nova, essa técnica está sendo usada em um teste de câncer de fígado humano nos Estados Unidos e na Europa. Os engenheiros da universidade foram pioneiros no uso das ondas de ultrassom para tratamento, que não apresentam os efeitos colaterais prejudiciais da radiação e da quimioterapia. Outro estudo, conduzido por pesquisadores de 2 universidades norte-americanas e uma de Singapura, mostra que as ondas sonoras são capazes de separar de forma rápida e eficiente as células tumorais circulantes do sangue. Esses pequenos pedaços, que se despreendem e fluem pela corrente sanguínea, contêm informações valiosas, como o tipo de tumor e mutações genéticas. As ondas sonoras podem até substituir as biópsias tradicionais, que são dolorosas, invasivas e, muitas vezes, não são feitas até o final do desenvolvimento do câncer. Segundo Tony Yun Huang, professor de Engenharia Mecânica e Ciência de Materiais da Universidade de Duke, com essa tecnologia é possível descobrir se o paciente tem câncer, onde ele fica, em que estágio está e quais medicamentos funcionariam melhor. Tudo isso a partir de uma pequena amostra de sangue. A ideia é desenvolver tratamentos mais personalizados com base na biologia do tumor. Cerca de 30% dos casos de câncer poderiam ser evitados com a adoção de um estilo de vida mais saudável, que exclua fatores de risco como tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, obesidade e alimentação rica em gordura animal. Os outros 70% são justamente os motivos que os pesquisadores tentam descobrir. Enquanto a ciência não encontra um jeito de acabar de vez com essa doença, quanto mais cedo um tumor é diagnosticado, maiores as chances de cura ou de controle da doença. Com tratamentos mais humanizados e menos invasivos, é possível preservar a qualidade de vida do paciente e gerar menos desgaste na recuperação. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Obrigada pela companhia. Até a próxima.